Bom, então boa noite a todos. Vamos começar. No capítulo 40, Rumo ao Campo, André Luiz falou muito, né, da influência negativa, influência mental negativa que os encarnados têm, né, das bactérias, dos monstros, das larvas, e que a única forma do encarnado melhorar nesse sentido, né, que ele coloca aqui, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Então, a necessidade de ter fé, da oração, né, ele nos falou sobre isso. E esse capítulo, o capítulo 41, Entre Árvores, eles chegam a um campo, né? Um campo muito bonito, e, e aí a gente vai começar. Deixa eu passar aqui. Percorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos haustos e falou: os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem de pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. Eu achei essa informação interessante, gente, e aí por isso que eu coloquei de vermelho, né? Que a maioria dos espíritos que estão aqui em serviço trabalham à noite, a minoria trabalha de dia, né? E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou. Pode falar. E você sabe nos dizer por que que isso acontece? Porque é uma informação importante, né? Ele vai falar aqui, né? Ele vai falar no próximo parágrafo aqui, que é porque o homem deve aprender, né, por ele mesmo, e à noite ele recebe a orientação. É isso? Perfeito. Vamos avançar aqui um pouquinho. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isso é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas. Deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. É isso aí, né, Renato? Algum comentário até aí, gente? Então, vamos seguir. Eu faço essa pergunta porque tem pessoas que falam assim, né? Hoje em dia estão querendo demonizar até o sono. Para que dormir tanto, né? O homem passa a maior parte da vida dormindo. A gente tem que lembrar que nada que Deus faz é errado, né? A única coisa errada é a nossa linha de raciocínio. Então, se o homem tem um horário de dormir, né, do descanso do corpo, a gente sabe que é só do corpo, o espírito se liberta do corpo na hora do sono e vai estar com seus afins, se estiver aberto a isso, se estiver interessado, né, se estiver vibrando nessa frequência, será orientado, será esclarecido
às vezes a gente vai dormir, né, com algumas coisas martelando na cabeça, com alguma ressaca moral, né, de algo que a gente fez que não foi o ideal e tem alguma coisa que nos incomoda, porque sabemos que não era o ideal. E depois de uma noite de sono, no outro dia você acorda bem, com as ideias esclarecidas e com a sensação de que você, em determinados momentos, não são todos, você levou um sabão amigo, porque a postura anterior, ela meio que se dissolve, ela não permanece. Então você pode até não ter, a gente pode até não ter a lembrança do que foram esses aconselhamentos, do que foi esse encontro, né, mas a gente sente que alguma coisa aconteceu, porque a nossa postura mudou, a gente então, assim, se é uma coisa unicamente biológica, é só para reparar a a a estrutura de cansaço do corpo físico, não teria razão, né, de eu despertar com essa sensação de que eu recebi esclarecimentos, de que coisas aconteceram. Então, assim, a gente lembrar que tudo na vida, tudo que Deus faz tem uma função muito clara, né. Então, no período que a gente está dormindo, a gente está recebendo auxílio, a gente está sendo esclarecido. Então o período de sono, de descanso, ele é muito importante para a gente, muito importante, não só fisicamente, né, não só para o corpo, mas para nós espíritos mesmo. É importante a gente, antes de dormir, reforçar a nossa intenção de estar com os nossos benfeitores, em companhia do nosso anjo, pedir ocupação saudável, né. Importante a gente pegar. Kátia. Só complementando aqui o raciocínio da Renata também, né, que eu também estava pensando nisso, é, ele começa o texto falando da propriedade rural, bananas sem leque, ele chama atenção para a gente como a natureza traz o benefício de estar mais calmo, estar mais sereno, procurar a natureza, né, para fortalecimento. E quando a gente chega à noite, sabendo que a gente vai dormir, vai ter uma projeção astral, como que a gente pode favorecer, com a dica que ele deixa aqui, né? Se a gente não tiver serenidade na hora que a gente está indo dormir, eu acho que apelar para o recurso da oração, né? Para acalmar, pedir para a espiritualidade mesmo, sabendo que eles estão 2/3 mais ativos por causa da nossa que a gente está com a mente mais calma, está com a mente mais serena, longe de preocupação, é o momento que a gente tem de oportunidade de estar com esse encontro em refazer as nossas energias mesmo, né? Em refazer com aconselhamentos, com. Eu acredito que tenha muito benefício, né? Então, dentro desse pensamento, fica a sugestão, né? Na hora que a gente for dormir, nunca esquecer de estar rezando, estar pedindo para a espiritualidade orientar, porque eles estão muito ativos, bem mais ativos, não só porque eles estão ativos, mas a gente está mais calmo. Porque aquela correria que a gente faz no dia a dia, é mais difícil a gente ter algum tipo de ajuda, né? E quando a gente dorme, que a gente está mais acalmando para descansar, a gente, no mínimo, tenta deixar as preocupações de lado, né? Os afazeres até rotineiros, né? Que toma o tempo, toma a mente, deixa às vezes ansioso, deixa com a emoção mais alterada. Então, nesse sentido, esses 2/3 da espiritualidade que está trabalhando mais ativo, acho que a gente tem que aproveitar e serenamente para buscar ajuda espiritual nesse momento. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Então Eu vamos ver. gostaria de fazer um reforço dentro disso que ela acabou de falar, Ah, é assim, tudo a gente tem que se
adaptar, né? A gente tem que pegar as orientações que nós recebemos e trazê-las para a nossa vida, para elas fazerem parte do nosso cotidiano, né? Então, assim, é, é um exercício, porque não é fácil, né, diante de um problema, de uma preocupação, você pura e simplesmente, porque a nossa mente já está adaptada a ficar remoendo as coisas, né, e não buscando o auxílio, a orientação para resolver os problemas, os dilemas, né, mas de ficar dando voltas mesmo. Então a gente ir se adaptando a essa ideia. Olha, eu estou com um problema, né, amanhã tem conta vencendo e não tem dinheiro entrando. A gente sabe que são situações que uma das situações várias que deixa a gente perturbado, né, com o sono abalado e etcétera e tal. Então, o exercício é a gente aprender a confiar em Deus, porque se as contas estão vencendo amanhã, eu não tenho dinheiro hoje, e eu já pensei, eu não consegui, arrematar nenhuma solução dentro do que eu posso fazer, eu tenho que orar e entregar, entender assim: "Olha, eu vou dormir, porque eu tive o dia inteiro para mexer com isso, eu não consegui achar o caminho. Então eu preciso descansar e eu preciso confiar que eu receberei ajuda", mas isso é algo que a gente vai se habilitando a fazer. A gente vai, né, essa ideia vai chegando, a gente vai alimentando ela e a gente vai introjetando ela na nossa vida, para a gente aprender a confiar diante da dor, porque a gente confia diante do momento que tá bom. Então tá bom, eu tô bem, meu dinheiro tá na conta, minha família, meus parentes, tá todo mundo zeradinho, tá todo mundo ok. É fácil falar de fé, é fácil falar que crê em Deus, né. A questão vira toda, assim, para onde estou eu nessa relação de confiança e amor com Deus, é quando uma dessas coisas ou todas essas coisas não estão funcionando. A família não está bem, o dinheiro não está entrando, as contas estão se somando, está tudo caótico. Aí, como que eu vou me comportar diante disso? Esse é o momento da execução da fé. Então, assim, tudo que a gente está aprendendo, uma- a gente está aprendendo para a gente ir introduzindo com constância na nossa vida, né. É constância eu fazer hoje, eu fazer amanhã, eu fazer depois, eu fazer: "Ah, hoje eu não vi resultado, amanhã eu não vi resultado, mas eu continuo". É a perseverança, né. Porque senão a gente fala assim: "Hoje estou com um problema daqueles, vou fazer uma oração, vou dormir pedindo a Deus que me traga a solução, e amanhã eu vou ter ela, né, em loco aqui". Aí o amanhã chega, não tem a solução, a conta continua sem pagar, o dinheiro ainda não chegou, né, e aí eu vou falar assim: "Deus não me escuta, ele escuta todo mundo, ele escuta todo mundo". Aposto que se um aborígene lá ajoelhar na frente da bananeira e orar, ele atende ele através da bananeira, comigo ele não atende. Então a gente oscila demais. Então a gente está aprendendo aqui para oscilar menos e ter mais constância, né, ter mais constância nessa orientação, porque a gente vai dormir, a gente vai desdobrar, a gente vai ser acolhido, né, nós temos um anjo guardião, nós temos espíritos benfeitores que se interessam sim pelo nosso bem-estar e pelos dilemas da nossa vida. O que eles não podem fazer é interferir, mas se interessam a ponto de nos orientar, a ponto de nos apacentar, é porque a gente quer soluções rápidas, né. A gente quer tomar o remédio e sarar agora. Então
a gente está aprendendo que muitas vezes o remédio é a conta-gotas, ele é homeopatia, não é alopatia, né. Vai demorar um tempo para ele começar a fluir. Essa é a nossa relação de comunhão com a espiritualidade. Então todas as vezes que vai dormir, se a gente se prepara, se a gente precisa, tá caótico, mas né, a gente tenha certeza que vai receber a orientação. Pode não ser amanhã, pode ser amanhã, mas vai ser a orientação que desejava, que era o problema, a solução chegando no mercado pago aqui na minha porta, coisas assim, né. Então, assim, essa estrutura de insetos para a gente é de uma percepção de orientação que permeia o nosso dia, faz parte da nossa existência. A gente precisa aprender a ser consciente, né, do desenvolvimento dessa relação. Obrigada. Kátia. Oi, né, minha mãozinha está levantada aqui, que eu não tirei. É que eu estava lembrando até da época do Covid, né, Renata, que eu lembro que menos pessoas nas ruas, menos movimentação, aquela situação toda trouxe limpeza para o planeta. Eu não sei se você está lembrada desse tipo de informação que teve na época, né? Então, mais ou menos, eu fazendo um paralelo, na hora que a gente vai dormir, por exemplo, no nosso país, a maioria das pessoas tem mais ou menos a mesma rotina, onde todo mundo se acalma, onde as mentes estão mais desaceleradas. Eu acho que tem até uma limpeza, onde que você pode estar tentando se conectar com a espiritualidade do jeito que você que está acostumada, né? Que eu acho que assim, o ambiente ele acaba favorecendo esse período noturno de crepúsculo, que nem o capítulo vai falar, né? Ele vai favorecer. Porque desafio mesmo, eu acho que a gente. Não lembro de passar nenhum momento da minha vida sem ter desafio. Eu acho que todos nós temos, né? Ou só que tem época que o desafio é mais desafiador, né? Digamos assim, ele é mais intenso. Mas desafio a gente sempre tem. Então, assim, eu acredito que no momento que a gente vai dormir, que a gente tem essa oportunidade de estar se conectando com a espiritualidade, nos momentos de desafio, que é mais desafiador na nossa encarnação, tem momentos que é mais desafiador, sim, mais difícil. Mas desafio a gente sempre tem. Então, a gente tem que nem você estava falando, a gente tem que ter mesmo um hábito, uma rotina, se preparar para receber, se preparar para receber a orientação da espiritualidade, né? Pedir essa ajuda, pedir orientação. Ele não vai, a espiritualidade não vai trazer o dinheiro para pagar um boleto, mas ela pode trazer a inspiração de lugar certo, hora certa, pessoa certa, para facilitar, para ter essa conexão no momento que a gente precisa. E aí, que nem você estava falando, né? Aí vai a força da fé e da confiança. E nisso que eu acredito, eu acho muito, essa parte que eu acho mais importante. Obrigada. Podemos seguir, então? Sim, por favor. Então, vamos lá. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. Espera aí, eu pulei, gente, desculpa, deixa eu voltar aqui. Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor.
Laranjeiras em flor pendiam-se de vista. Não, eu já li isso, não li? Peraí, estou perdida, desculpa, peraí. É o 3 mesmo. Um minuto. Nosso instrutor, amigo, sorriu e observou. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios nas palavras, pensamentos, intenções e atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamo-la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Gente, eu achei esse trecho fantástico. Está exatamente em cima do que vocês falaram aí, né? Então, assim, a gente vive o dia e sentindo, falando, pensando, agindo, e de noite a gente, como a Renata falou, tem aquele puxãozinho de orelha amigo, né? Aquela, aquela orientação, aquele momento de reflexão mesmo, de inspiração, digamos assim, espiritual, para a gente rever nossos caminhos. Alguém quer falar? Não? Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve embalsamando de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso dos princípios vitais. E aí ele faz uma menção no capítulo anterior, já no finalzinho do capítulo, quando ele fala, vou ver se eu acho aqui, que ele fala que o campo é curativo, que restabelece, né, o equilíbrio, e, e aí ele faz esse comentário aí, reforçando a importância da natureza na vida e na energia da gente. Pode seguir? Alguém quer falar? Você está procurando do capítulo anterior? Acho que Está no final do segundo parágrafo, o penúltimo parágrafo. Está no final. Você está com ele fácil aí, Renata? Quer ler para a gente? Sim. Ele diz assim: por essa razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Ele está falando, né, nesse parágrafo, ele comenta sobre a evolução, né, das espécies, do controle que a natureza tem sobre todas as coisas, que ele vai falar, né, que se não fosse esse controle, mais um magnetismo do próprio planeta, não haveria nenhum homem vivo, né? Porque se não houvesse um controle, aí a gente fica pensando, aonde que vem esse controle? Tudo emana de Deus, né? Do Criador. E aí, como
um medicamento, né, de controle de todas as coisas naturais, ele coloca a natureza, né, que é esse regulador. A natureza é um regulador natural, né? Naturalmente, ela regula tudo. Então, o que pode ser desenvolvido se desenvolve, o que não é produtivo para, né? A natureza é esse regulador que permite que toda a vida que a gente conhece, mas toda aquela que a gente não conhece e que a gente consegue viver com ela em harmonia, gente, tudo promana de Deus, né? Então, é muito interessante porque o André Luiz ele é um cientista, então ele está sempre trazendo esse lado, né, da biologia, do desenvolvimento, da evolução das coisas. Então, ele tem esse olhar, esse foco muito atento, né? Você vê que ele é um espírito que, quando ele estava caminhando na Terra, ele não se interessava pelas questões do espírito, né? É a própria narrativa dele em Nosso Lar. Ele não se interessava. Ele era um homem de ciências. Só que, como um espírito que está caminhando e se melhorando e avançando e evoluindo, ele percebe que não é só ciência, né? A ciência ela tem que caminhar e ela caminha com a execução de outras coisas principais na vida. Então é muito interessante essa lembrança sua, que é realmente uma linha de raciocínio do André Luiz. Sim. Mais alguém, gente? Então, vou seguir. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã. Quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta de glóbulos de poeira, convertido em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. E aí ele está fazendo mais uma menção, né, ao amanhecer, que as energias, os pensamentos ainda estão, as pessoas estão acordando e ainda não tem a energia pesada dos pensamentos. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitirão o descanso mais cedo. Apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebemos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico. Por que na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade do vento? Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. E mais uma vez ele explicando que o refazimento da espiritualidade no campo é mais eficaz, né? Tem mais poder de cura, de paz. Alguém? Então vamos. Indicando prazeroso as frondes balançantes, acentuou. Reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Ou seja, ele quis dizer que é o equilíbrio, né? Não é nem lá na selvageria, nem cá na selva de pedras. É um ponto de equilíbrio. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo,
Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: o campo é também vasta oficina para os serviços da nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Mais uma informação que ele traz, né, sobre o preparo para a reencarnação, de como os espíritos trabalham, de onde eles trabalham. Algum comentário? Então vamos. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. Dois companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual que me pareceu o chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia. Explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho interpelando. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Esse trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso considerou-se exatamente. Fiz o possível para salvar esse homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Esse trecho aí eu marquei, ele diz respeito que a espiritualidade está a todo momento, né? Nos acompanhando e nos sugerindo mudanças de comportamento. Então, cabe a nós aceitar ou não essas sugestões, né? Ter consciência de que a gente pode mudar a forma de agir. Hoje, tanto perturbou o pobre Mauá que o ajuda, tanto castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer?
minha obrigação foi cumprida. Então, gente, aqui ele mostra também que até para a espiritualidade tem limite, né? Não adianta se a gente não abrir o coração e a mente, eles não vão conseguir fazer nada por nós, não. Um comentário? Posso seguir? Eu gostaria de fazer um comentário, Elaine. Aqui ele está dando o desenho, né, o panorama de um homem que faz isso, que teve todo esse enredo, esse acontecimento em torno dele, com um bichinho, né? Um animal. Mas, se a gente trocar os personagens, a gente vai se deparar com a gente sendo esse condutor de carroça, que na verdade é um pai de família, um homem trabalhador, como a grande maioria dos encarnados na Terra são, né? E o bichinho representa a outra pessoa que está na outra ponta, quando a gente está nesse nível de irracionalidade que esse senhor está, né? Claro que se a gente for pensar é, um homem trabalhando, obviamente cheio de dificuldades, pai de família, né? Tem que levar o pão para casa, obviamente envolvido com muitas dificuldades na vida, mas ainda assim não justifica. Ainda assim não justifica, né? Então, se a gente trocar os personagens, se a gente se colocar no lugar do condutor, cada um de nós se coloca no lugar do condutor, e no lugar do burrico, coloca outra pessoa. Aí a gente vai entender por que a gente está vivendo um momento assim na Terra, onde a gente vê tanta violência, a gente vê tanto disparate, né? Você fala, gente, não justifica tanta violência. E aí, do mesmo jeito que tem equipes espirituais em todos os lugares, naquele trecho da estrada, o glicério é responsável. A hora que o mocinho estava caído lá no chão, ferido, tinha um monte de espíritos em torno, que é o que está narrando aqui, para auxiliar, né? Então, você imagina, dentro do nosso panorama do que a gente vive hoje, a gente sabe que existem equipes espirituais, benfeitores espirituais, trabalhadores em todos os cantos para ajudar a gente, para nos socorrer nas nossas pequenas e máximas loucuras, né? Só que às vezes a gente se torna tão irracional, tão inacessível, que o benfeitor, o trabalhador espiritual, ele perde o acesso a gente. Aí a gente vê esse derramamento de sangue, de horror que a gente está vendo na, na, no nosso ambiente, na nossa sociedade. E aí a gente se pergunta assim, gente, mas por quê? Eu sou esse carroceiro de vez em quando, tá? E de vez em quando, né? Ou eu sou o carroceiro, ou eu sou o burrico, mas de uma forma ou de outra. O que ele está falando aqui? Quem mais tem condição de pensar, gente, colocando o bichinho como um animalzinho aqui irracional? Vamos colocar um irmão nosso que ainda é irracional, que ainda não consegue pensar direito, que ainda não entende as coisas, né? Ele ainda é guiado por uma certa ignorância, um desconhecimento. E o condutor é aquele que já tem um conhecimento. Ele se diferencia e tem um degrau que faz a diferença entre os dois, porque um deles tem condição de pensar mais, de agir com mais nobreza, com mais moralidade, com mais clareza. E não acha, e não age, se coloca no lugar do irracional. Qual que é o resultado que vai ter?
né? Essa matemática vai fechar nesse descompasso aqui, sempre. Aí a gente vê coisas assim na TV, entre pessoas, entre seres humanos, a gente fala, meu Deus, mas como? Por quê? Né? Nada justifica. Que coisa horripilante. Mas a gente tem que lembrar que tem hora que a gente é o burrico e tem hora que a gente é o dono do burrico. No nosso caso, como a gente tem conhecimento, a gente é o dono do burrico, né? A gente tem como evitar a reação daquele que tem menos conhecimento e a gente não faz. A gente age ali. Então, assim, é algo para a gente pensar, viu, gente? Ele está contando a história de um homem se comportando como um irracional, um acidente ali acontecido por causa de uma postura. Mas a gente consegue trazer esse acontecimento e mudar o personagem aqui do burrico para um irmão que tem menos conhecimento. A gente conhece tantas pessoas que são muito simples, né? Muito simplórias, né? Tem pouco conhecimento, mas são doces. Mas às vezes, quando elas são levadas ao extremo, elas têm uma reação porque elas não sabem como reagir, né? Agora, quem que levou aquela pessoa a esse extremo, né? Isso é falta de caridade. Então, o Glicério está trazendo aqui uma explicação que mostra para a gente assim, mesmo que esse pai de família seja um espírito que esteja passando por muitas dificuldades na vida, esteja com a cabeça cheia, as contas chegando, dinheiro não tem, menino doente, esposo doente, vários problemas, ele tem mais condições de ter controle sobre ele, né? Do que o bichinho lá, do que o irmãozinho que tem menos conhecimento. Então, ele levou o outro a um extremo, a violência dele levou o outro a um extremo. Nós fazemos isso, infelizmente. De vez em quando, a gente é o carroceiro. O que a gente precisa aprender aqui é deixar de ser o carroceiro. E ele menciona aqui, né? Ele tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Então, para a gente vibrar também, né? Porque sempre tem alguma coisa para agradecer. Nem sempre é só. Sempre tem. Por pior que seja a situação que a gente está passando, o fato da gente acordar no outro dia já é um motivo de agradecimento, né? Ó, você quer ver? Fala assim, eu estou com raiva. É só contar 1, 2, 3, sua raiva aumenta. Porque quando você se coloca naquela frequência, os que estão naquela frequência te encontram. É uma estação de rádio. Você falou Mayday, Mayday, naquela estação você vai ter resposta. Então, a pior coisa que tem quando a gente não está bem é a gente se manter nessa frequência. Você não está bem, faz uma oração. Fala, Senhor, por favor, fecha minha boca, tampa os meus ouvidos, me cala, me socorre, me tira dessa frequência, pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, me tira dessa frequência. É buscar o recurso. Se busca o recurso, fica mais para que esses eles não param por resultado prático. Porque você está com raiva, você vai achar um outro que está na ciência. Não vai estar bem. Algumas coisas aqui me chamaram a atenção, né? Que ele fala que ele tem a mente fechada a sugestões de agradecimento, mas mesmo assim a espiritualidade não abandona. A espiritualidade se mantém ali, tentando
achar alguma brecha para que a sugestão da espiritualidade seja atendida, né? E existe essa tentativa de que ele abrace as sugestões positivas, mas aí depois na continuação ele fala que a cólera é punida com suas consequências, que o mal segue-se ao mal. Então, se ele abrisse um pouquinho, se tivesse um mínimo de abertura para sugestão da espiritualidade, ele teria trocado, talvez ele tivesse conseguido trocar a cólera pela educação. Mesmo que ele não tivesse outros sentimentos, se ele, mas ele tem a responsabilidade de si. Então, o que, que ele atraiu do animal? Ele atraiu a patada que machucou, que feriu. Então, assim, né, essa parte me chamou muito a atenção, de que no momento de cólera, de ira, que a gente passa, né, que a gente tenha esse tipo de inverter, nem que seja um pouquinho, que se ele conseguisse sair da cólera para a educação, ele não teria atraído todo esse mal que ele atraiu para ele. E depois, assim, tem as consequências. Independente dele ter razão ou não ter razão, o que ele plantar, ele vai colher. Então, ele vai ter a consequência de ter se machucado, vai ter que ficar acamado. Então, assim, o mínimo de abertura e controle que a gente conseguir para a própria vida pode ser pequeno para os nossos olhos, mas pode ser grande para a espiritualidade. A gente não sabe direito como funcionam as coisas, né? E de repente, que nem fala aqui, né? Da cólera para a educação, ele teria outro resultado. É isso, obrigada. Nada. Então, vamos é, o superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar: tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos, cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue o mal. O que você falou, né, Kátia? Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E, indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável: como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias chumbado ao leito. Entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico. Mas, como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade no nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque do retorno a todo tempo. Então é isso, gente. Eu adorei esse capítulo, achei que ele foi assim de um ensinamento fantástico, né? E falou muito do equilíbrio, da harmonia que a gente deve estar sempre com a natureza mesmo. E eu penso, né, que a natureza é a coisa mais perfeita que a gente tem. A natureza e o corpo humano. Então, assim, se a gente respeitar o funcionamento, se a gente seguir no fluxo dele, não tem como dar errado, né? Isso mesmo, amiga. Então, aqui, para mim, ficou assim, o temperamento. Educa o temperamento.
cuidar com as explosões de raiva e de cólera. Cuidado, porque, né, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A gente sempre vai ser orientado, sempre vai ser feito. Gente, se a gente conseguir pensar no quanto a gente é protegido, tem dificuldade, dores, eles, que a gente tem que ter conhecimento que estava na nossa conta, né? Mas a gente precisa ser meado, precisa ser percebido. Como a Cátia estava falando, eu me lembrei disso. Você quer ver quando você com raiva, quando está com raiva, não tem mais muita raiva, sabe? Você tenta chamar a pessoa de ação, fala, pelo amor de Deus, cara, respira, pensa. Se a pessoa faz esse movimento, ela consegue mudar os movimentos seguintes. Se ela se mantém naquele estágio de raiva, que vinha a seguir dentro. Então, quando a gente fala para alguém, pelo amor de Deus, se acalma, é isso que a espiritualidade fala com a gente quando a gente está nesse pé. Pelo amor de Deus, calma, pensa, né? Aí passa a cabeça, aí pessoas que você ama, por importância, não é um movimento. Isso não é o seu, não tem mais nada. Colocando aquelas imagens, não tem intenção. Então, é uma fala de recobrar energias, né? De se reabastecer e de repensar a nossa postura na vida. Sim, obrigada. Eu tenho a palavra para você, com quem mais? Kátia, mais alguma colocação? Eu, por não errei. Eu achei só esse capítulo muito interessante também. Traz muita mensagem, é muito bonito. Realmente. Obrigada, viu, Elaine? Eu que agradeço a oportunidade. Oração de discernimento, quem quiser. Faça para nós, por favor. Fácil, claro. Amado Mestre Jesus, Pai querido, agradecendo a oportunidade de estar aqui contigo para o estudo de palavras tão belas, tão esclarecedoras, tão orientadoras, que possamos beber dessa água e conseguir, dia a dia, esse equilíbrio, esse respeito à natureza, aos animais, o equilíbrio mental, as boas vibrações e a capacidade de estarmos atentos às orientações da espiritualidade. Agradecemos ao Pai, agradecemos aos espiritualidades da Bíblia. Que assim seja. Amém. Obrigada. Obrigada, viu? Que assim seja. Muito obrigada, gente. Eu agradeço também, adorei. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo a todos.